Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei, pois eu desci do céu para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a promessa. Ouça. Vamos nos sentando. Vamos nos sentando e cantando que nós acreditamos nessa promessa. Diga comigo: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Mais uma vez, com alegria, diga: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Com a boca fechada, sussurrando. Não sei se você reparou, já na primeira leitura, toda a doutrina da igreja, todo o ensinamento, ou melhor falando, toda a verdade dessa misericórdia de Deus que diz: eu quero a misericórdia, toda a misericórdia de Deus na realidade do purgatório. É importante nós sabermos que a realidade, porque é uma realidade, não foi a igreja quem inventou. A gente diz doutrina na igreja porque a igreja ensina o que é a realidade. Nós não podemos deixar de entender que a realidade do purgatório é a consequência da misericórdia, e da misericórdia infinita de Deus, que vai além de todos os limites, que vai além dessa terra, que vai além dessa terra. Ainda na eternidade, nós somos objeto da misericórdia de Deus. Você ouviu a primeira leitura. As almas dos justos é o livro da sabedoria, capítulo 3. Se você quiser acompanhar comigo, acompanhe, que é muito importante. Porque inclusive, muitos de nós ficamos atrapalhados diante dos evangélicos, principalmente aqueles protestantes, bem proselitistas. Nós temos excelentes irmãos evangélicos, mas alguns, infelizmente, na verdade não são simplesmente evangélicos, são protestantes e vivem protestando. São irmãos, mas protestando, e às vezes agressivos, e a gente às vezes diante deles fica sem argumento. Está aqui o argumento na palavra de Deus, ainda no Antigo Testamento, livro da sabedoria. Pena que eles não têm o livro da sabedoria. Mas nem sei por que não tem o livro da sabedoria. E é uma pena que não tenham.
Aliás, a primeira coisa é ter todos os livros canônicos. E na verdade, os livros canônicos não começaram a ser canônicos agora. Lá nos Santos Padres da Igreja, nós já tínhamos a lista completa. Agora já está. Nós já tínhamos a lista completa dos canônicos. Depois, quando chegaram os protestantes, eles tiraram os deuterocanônicos e acabaram ficando sem a sabedoria. Mas veja, as almas dos justos, porém, estão nas mãos de Deus. Tormento algum as atingirá. Aos olhos dos insensatos, passaram por mortos. Sua partida pareceu uma desgraça e seu afastamento uma catástrofe. Entretanto, eles estão na paz. Mesmo que à vista dos homens tenham sido castigados, sua esperança era plena de imortalidade. Preste atenção agora. Depois de leves correções, receberão imensos benefícios. Gente, embora seja terrível o que nós passaremos no purgatório, mas em comparação com o céu, não é nada o que vai se passar no purgatório. Depois de leves correções, receberão imensos benefícios. Deus os provou e os achou dignos de si, purificou-os como ouro no crisol. Crisol é aquele recipiente onde o ouro é purificado. Eu dizia ainda nessa manhã, no céu não vai entrar nada de impuro, nada, e nada quer dizer nada. Eu explicava também uma coisa que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás, é que o ouro não faz liga com nenhum outro metal. O ouro só se liga ao ouro. Com Deus é a mesma coisa, porque Deus é santo, 3 vezes santo. Então nós precisamos estar completamente purificados. Veja que nem São Francisco de Assis achava que ele iria passar sem o purgatório. Ao contrário, São Francisco dizia que ele precisava da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus também depois da morte. Ele já imaginava que passaria por um longo purgatório. Por isso que ele queria ser mártir, porque você sabe, aqueles que moram em mártires, por morrerem mártires, não passam pelo purgatório. O próprio martírio já os purifica completamente. Por isso ele queria ser mártir. Puxa-se, São Francisco de Assis achava que ia passar por um duro purgatório. Imagina a gente. Mas que beleza! Depois de leves correções, receberão imensos benefícios. Deus os provou e os achou dignos de si. Aí que está a doutrina do purgatório. Deus os provou e os achou dignos de si. Só que eles tinham muitas escórias, tinham muita coisa ainda para serem purificados. Purificou-os como ouro no crisol e os acolheu como a oferta de um holocausto. E ia dizer no último versículo da nossa leitura, versículo 9: os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que são fiéis no amor permanecerão com ele, pois a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. A graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Deus usa de misericórdia para conosco, e é por isso que Deus nos deu essa chance. É uma chance. Veja bem, pelos infinitos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu, o Pai nos deu essa chance de depois da morte sermos ainda purificados. Mas uma coisa impressionante, já no Antigo Testamento se acreditava nisso, que era possível uma purificação depois da morte. No Antigo Testamento, muitas vezes nós somos criticados por rezar pelos mortos. Claro, nós não rezamos para os mortos, nós rezamos pelos mortos, pedimos a Deus por eles, e precisamos rezar, porque eles que foram para o purgatório não podem mais fazer nada por si, nada. O tempo deles terminou, acabou o tempo da misericórdia para eles. Agora eles entram na justiça. Eles não estavam prontos, precisam passar
pelo purgatório. Aí eles dependem de nós, dependem da igreja, das orações da igreja, depende de nós oferecermos por eles sacrifícios. E aí está o grande sacrifício, o sacrifício da missa, o sacrifício de Jesus, a renovação do único sacrifício de Jesus em cada missa. E gente, desde os começos da igreja, não é coisa de 1500, deixa eu ser muito claro com você, os protestantes começaram com Martinho Lutero depois de 1500, o Brasil já estava descoberto, foi ontem, gente, a igreja já tinha 1500 anos, 3 vezes mais do que esses 500 anos, eles não têm o direito de chegar e mudar a doutrina, pena que chegaram mudando. E é preciso também que os meus irmãos, que os nossos irmãos evangélicos entendam isto. É impressionante que hoje no mundo inteiro, pena que eles não falem muito disso, nós católicos precisamos falar mais disso. Muitos pastores de teologia, que fizeram teologia, que são professores de teologia em todo o mundo, na Europa um grupo grande deles, e nos Estados Unidos também, de pastores de peso, estão se convertendo à única igreja, una santa, católica e apostólica, a única igreja, justamente porque eles vieram estudar os antigos padres da igreja e os antigos escritos da igreja anteriores a Martinho Lutero, porque antes na teologia que eles faziam era só a teologia protestante, a partir de Martinho Lutero. Quando eles começaram a estudar as origens da igreja, tinham mais 1500 anos para estudar para trás, especialmente quando chegaram lá nos inícios da igreja, aqueles que são chamados santos padres, quando chegaram aos mártires dos primeiros tempos da igreja, eles perceberam que a única igreja, o tronco, era a igreja católica, e perceberam que eles tinham que deixar um ramo e tinham que vir para o tronco, eles tinham que deixar o protesto protestante e tinham que vir para o seio da verdadeira igreja. Mas voltando àquilo que eu dizia, já no Antigo Testamento está delineada com muita clareza a doutrina do purgatório, a verdade, a realidade do purgatório. Isso está no segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, você pode conferir na sua Bíblia. Estava dizendo que muitas vezes nós somos criticados porque rezamos pelos mortos, porque oferecemos o sacrifício da missa pelos mortos. Até o título que está aqui, segundo Macabeus 12, pega na sua Bíblia, segundo livro dos Macabeus, capítulo 12. Nós vamos começar no versículo 38. Até o título é o sacrifício pelos mortos. O que aconteceu? O exército de Judas Macabeu foi para a batalha, guerrearam e venceram, graças a Deus. Eram homens de Deus. Mas o que aconteceu? Quando foram pegar os corpos dos que tinham morrido na batalha, sim, os judeus, os que eram do exército de Judas Macabeu, quando foram pegar os corpos dos mortos, perceberam que eles traziam debaixo dos seus mantos, debaixo das suas roupas, ídolos de prata, de ouro, porque você sabe que os pagãos iam para a batalha com esses ídolos. E claro, no ardor da batalha, muitas vezes, aqueles ídolos de ouro, de prata, coisa preciosa, caía no chão, mesmo pessoas que morriam, a batalha se delongava, às vezes dias, e essa batalha foi longa, foram dias e mais dias de batalha. Eles pegavam os despojos daqueles que haviam morrido, muitos deles acabaram na cobiça, porque eram feitos de ouro, de prata, acabaram pegando os ídolos deles, e guardando, porque era ouro, porque era prata. Claro, não pegaram como se fossem ídolos, mas pegaram como ouro e prata, e Deus havia proibido que eles fizessem isso.
Eles não deviam pegar os despojos, principalmente esses ídolos dos pagãos, mas na fraqueza eles pegaram. Quando Judas viu, quando trouxeram para ele aqueles ídolos todos, Judas ficou sentidíssimo, mas ao mesmo tempo ele viu, aqueles homens eram homens de Deus, caíram na tentação, estavam batalhando por Deus, foram dignos de Deus, tanto assim que deram a vida por Deus, mas tinham caído na fraqueza. O que é que Judas fez? Eu quero ler junto com você, versículo 41. Aliás, eu começo lendo lá no versículo 40, assim você entende tudo. Versículo 40, 2 Macabeus 12:40. Encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jânia, que a lei proíbe aos judeus. Ficou patente assim para todos que era essa a razão porque esses soldados tinham perecido. Eles pereceram, eles morreram porque tinham pecado, porque tinham feito aquilo que lhes era proibido. Ficou patente assim para todos que era essa a razão porque esses soldados tinham perecido. 41. Todos, pois, bendizendo a conduta do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas ocultas, puseram-se em oração, pedindo que a falta cometida fosse inteiramente apagada. Veja bem, eles oraram por aqueles mortos. Eu vou repetir o versículo 41. Todos, pois, bendizendo a conduta do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas ocultas, puseram-se em oração, pedindo que a falta cometida fosse inteiramente apagada. E o valoroso Judas exortou a tropa a se conservar isenta de todo pecado, tendo sob seus olhos o que acontecera por causa da falta dos que tinham caído pouco antes. Veja agora o versículo 43. Depois, tendo feito uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas, era bastante dinheiro, a fim de oferecer um sacrifício pelo pecado, no que agiu com grande acerto e nobreza, pensando na ressurreição. Eu vou repetir. Ele reuniu aquele dinheiro e enviou para Jerusalém aquelas 2.000 dracmas, a fim de oferecer um sacrifício pelo pecado. De quem? Daqueles que haviam morrido. Era um sacrifício oferecido pelos mortos, que infelizmente haviam caído na tentação e haviam pecado. No que agiu com grande acerto, a palavra de Deus diz, no que agiu com grande acerto e nobreza, pensando na ressurreição. 44. Se com efeito ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido supérfluo rezar pelos mortos. Eles rezaram pelos mortos. Depois Judas reuniu aquela coleta, mandou para Jerusalém, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados deles que já estavam mortos. E aqui diz justamente, se ele não acreditasse na ressurreição, teria sido supérfluo rezar pelos mortos. 45. Persuadido que estava de uma belíssima recompensa, que uma belíssima recompensa está reservada aos que adormecem piedosamente, santo foi e piedoso o seu pensamento, e foi esta a razão porque mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório. Veja, ele mandou que se oferecesse, que se celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fossem absolvidos de seu pecado. Está claro ainda no Antigo Testamento, no livro dos Macabeus, a realidade a respeito do purgatório, da possibilidade de as pessoas serem absolvidas por aquilo que nós fazemos, pelas nossas orações, pelos nossos sacrifícios oferecidos. E hoje, gente, o
grande e único sacrifício substituiu todos os sacrifícios antigos. Hoje nós temos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é renovado em cada missa. Por isso, desde o começo da igreja, não foi agora depois de 1500, não, desde o começo da igreja já se oferecia o sacrifício da missa em expiação dos pecados daqueles que haviam morrido. Eu quero dizer com todo respeito, mas ao mesmo tempo com toda a convicção para os meus irmãos evangélicos, que revejam a própria doutrina, à luz da Bíblia também. Além de olhar tudo aquilo que a igreja fez durante 1500 anos. Eu sei que depois, por 1000 razões, eles deixaram tudo isso, porque na verdade eles abandonaram o seio da igreja. E uma demonstração é essa: abandonando o seio da igreja, você vê como eles se dividem. É só olhar para as nossas cidades, quantas igrejas evangélicas tem, e todos eles são igrejas diferentes, se dizem igrejas. Como é possível? Só existe uma igreja? Eu não estou aqui para brigar, mas é preciso rever a realidade. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele nunca disse as minhas igrejas, porque Jesus não tem muitas igrejas, Jesus só tem uma igreja. E ele falou claro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a minha igreja, a igreja de Jesus, é aquela que é edificada sobre Pedro, que é a rocha, e que subsiste até hoje. Então eu digo com muito respeito aos meus irmãos, mas não fiquemos só no lado negativo de provar que é assim, não, ao contrário. E aí está o importante: quanto tempo faz que você não reza pelos seus falecidos? Muita gente chora, mas não reza. Quanto tempo faz que você não manda celebrar missa, não manda celebrar o único sacrifício pelos seus falecidos? Quanto tempo faz que você nem pensa na existência do purgatório? Portanto, nessa linda possibilidade de depois da nossa morte, nós expiarmos, purificarmos-nos do nosso pecado. Purgatório vem do latim purgare, para nós é purificar. Portanto, purgatório é igual a purificatório, é uma situação que Deus concede de purificação após a morte, por causa dos méritos de Cristo, mas onde a pessoa precisa passar também por um sofrimento sensível, comparável ao fogo. Os santos dizem que o fogo do purgatório é semelhante ao fogo do inferno. Enquanto o fogo do inferno é para aqueles que estão condenados, então é para o tormento deles, esse mesmo fogo para aqueles que, graças a Deus, se salvaram, mas estão ainda não purificados. Este fogo acaba sendo para eles purificação, acaba sendo para eles redenção. Sofrem sim, e sofrem terrivelmente, mas é um sofrimento igualzinho ao sofrimento do ouro que passa pela purificação. Imagine o ouro, para ser purificado, gente, tem que entrar numa temperatura altíssima. E naquela temperatura, todas as escórias, todas as impurezas vão saindo, vão se separando do ouro, e aí se pode tirar tudo, e o ouro fica puro. Assim acontece conosco, assim acontece com as almas. Se nós morrermos, e claro, vamos morrer em Cristo, e queremos morrer em Cristo, mas morrermos ainda com tantas impurezas. E pergunto para você: você já fez suficiente penitência pelos seus pecados? Pelas consequências dos seus pecados? Você diz: mas Deus perdoa. Claro que Deus perdoa. Claro que Deus perdoa. Mas vamos olhar uma coisa: você entra na minha casa e destrói a minha casa. Dá lá 5 minutos de loucura em você. Você entra na minha casa e destrói tudo: móveis, roupa, queima, põe fogo, arranca a cortina, depreda, quebra todos os vidros, depreda as portas, até o que você pôde derrubar de parede, você derrubou.
Depois você vem arrependido e pede perdão. Eu te perdoo. Te perdoo. E perdoado você está, mas a minha casa está destruída. E ela precisa ser refeita. Ela precisa ser refeita. Então, o que eu devia fazer por você? Eu te perdoo? Sim, eu te perdoo. Só que vem agora. Vem junto comigo, mas vem refazer a minha casa. Eu te perdoei, mas você está me devendo ainda toda a minha casa. As minhas roupas, os meus móveis, os meus livros que você não é capaz mais de rever, os livros dos quais eu estudei, marcados. Você acabou com tudo, você queimou tudo. Até as roupas eu podia ficar sem elas, mas e os meus livros? E os meus livros de oração? E tudo mais, e tudo mais. Você está devendo. Eu te perdoei, mas você está devendo tudo o que você destruiu. Você entendeu como é que é a coisa? Gente, diante de Deus é muito mais ainda. É muito mais ainda, porque as consequências do nosso pecado são contra pessoas. São contra pessoas. Imagine os pecados que nós cometemos contra a castidade. Infligiu, caiu sobre pessoas. Quanta gente prejudicada, quanta gente sofreu, quanta gente marcada, quanta gente enveredou por um caminho errado, por coisas que nós fizemos. Quanta menina jogada na vida por causa do pecado de um homem, de um rapaz. Isso fica assim mesmo? Aí que está, Deus perdoa, perdoa. Mas essa outra parte cabe a nós ainda. É preciso reparar. Assim como aquela pessoa que entrou na minha casa e destruiu meus livros, minha roupa, meus móveis, até mesmo as paredes da minha casa, os vidros da minha casa, ele tem que reparar. Mesmo que ele não consiga tudo, mas ele tem que entrar junto comigo para me ajudar a refazer o que ele desfez. É questão de justiça. É questão de justiça. Com Deus é a mesma coisa. Portanto, gente, dos pecados que nós já cometemos, nós precisamos, desculpe a expressão, fazer uma bruta de uma penitência. E temos que fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, para reparar o mal que nós fizemos. Desculpa, talvez você não consiga mais refazer aquela menina, aquela mulher, ou aquele rapaz de quem você abusou sexualmente. Talvez você não consiga mais fazer nada por ele e por ela, porque até mesmo você não encontre mais. Mas não pode ficar assim, não. Você precisa fazer muito bem, porque você prejudicou a filhos de Deus, a filhas de Deus. Você prejudicou a humanidade, porque imagine uma coisa: você não entrou na minha casa. Você entrou, por exemplo, lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, com todas aquelas riquezas que existem lá. Riquezas não no sentido só de riqueza, mas é um patrimônio nacional. Tudo sobre a independência está lá. Imagine se você entra lá, num gesto translocado, e vai jogando fora, vai jogando no lixo, você vai botando fogo, você vai destruindo. Você destruiu um patrimônio nacional. Gente, o nosso pecado destrói um patrimônio da humanidade, porque são pessoas. Essas injustiças tremendas que se cometem por aí, com as grandes e com as pequenas corrupções, como é que fica? Quando, por exemplo, você sai caluniando, falando mal, contando o que não devia contar, falando mal das pessoas, inventando, às vezes mesmo fazendo calúnia, contando uma enorme de uma mentira, igualzinho alguém que pega as penas da galinha e vai soltando. E agora como é que fica? E a honra da pessoa? E o nome dela? Você vai conseguir reunir as penas? Não vai conseguir. Então nós precisamos fazer muita coisa. Deixa eu falar para os pais, não é para você ficar desesperado não, mas quantas marcas nós ocasionamos dos nossos filhos
com o nosso procedimento. Muitas vezes nós batemos só porque nós estávamos bravos, só porque nós estávamos com raiva. Nós soltamos o nosso gênio, o nosso temperamento, soltamos a nossa frustração, muitas vezes em cima dos nossos filhos. Quanto pai que bebeu ou que bebe arrasou a vida de filho ou de filha, e é filho e é filha, arrasou a vida de esposa, arrasou a vida de uma família. Isso fica por isso mesmo, gente. Não é um patrimônio que foi lesado. A gente se converte, a gente é perdoado, mas não fica assim não. Não fica assim não. Hoje, graças a Deus, se faz muito disso, né? Em vez da pessoa ficar na cadeia, ela recebe um castigo, né? De trabalhar. Eu gostei demais de uma cidade onde jovens viviam fazendo arruaça. Uma das coisas que eles gostavam de fazer é pegar os telefones públicos e destruir. Mas não era só, eles acabavam com jardins públicos e outras coisas. O juiz daquela cidade tomou uma decisão. Não mandava simplesmente para a cadeia, mas merecesse, mas fosse ou não fosse condenado, se a pessoa prejudicou, ele dizia: esse aqui é um patrimônio da cidade, isso custa tanto, você vai trabalhar, mesmo se você já tem o seu trabalho, mesmo se você já tem o seu estudo, você vai trabalhar além disso tantas horas. Se você estuda a semana inteira e trabalha a semana inteira, nos finais de semana você não vai ter final de semana, você vai trabalhar para reparar o patrimônio que você depredou da sua cidade. 10 para esse juiz. Mas Deus não é menos juiz do que esse juiz. Sabe, às vezes nós pensamos que Deus é trouxa. Isso não fica assim como está, não. Aí o que você percebe? A grande misericórdia de Deus nas indulgências, que também os protestantes criticam tanto. E pergunto para você: você é capaz de reparar os pecados que você cometeu? Tudo aquilo que você lesou do patrimônio de Deus, que são criaturas, que são filhos, que são filhas de Deus. Muito mais do que telefone público, muito mais do que jardim público, muito mais do que relógios públicos. Você é capaz de reparar? Você já reparou? E certamente mesmo que você fizesse o bem a vida inteira, que você se penitenciasse a vida inteira, você talvez não conseguisse reparar os danos que você cometeu no patrimônio da humanidade, filha de Deus. Por isso é que Deus, na sua imensa misericórdia, pegando os méritos de Cristo e pegando os merecimentos da igreja, nos dá indulgências. Isto é, meu filho, você não vai conseguir pagar mesmo, só com muito fogo do purgatório. Então a mãe igreja lhe dá aquela indulgência, por exemplo, uma indulgência plenária, por exemplo, que o que você estava devendo fica pagado. Mas isso por bondade de Deus e por bondade e por misericórdia da igreja. Só para você entender, suponhamos que um rapaz depredou demais telefones públicos, cabines de banco, esses bancos 24 horas, depredou relógios públicos, jardins públicos, quebrou vidraças de edifícios públicos e de casas particulares. E depois se vê que esse rapaz, mesmo trabalhando a vida inteira, fazendo horas extras pelo município que ele depredou, pela cidade que ele depredou, ele não vai conseguir pagar. Mas tem que pagar. Então, por exemplo, senhoras daquela cidade, a partir da mãe daquele rapaz, elas fazem trabalhos, elas fazem coletas, elas fazem festas e reúnem dinheiro para pagar o que o rapaz não vai conseguir pagar com o seu trabalho de horas extras. Está me entendendo?
Então aquele dinheiro arrecadado por aquelas senhoras, pelas festas que elas fizeram, pelos chás que elas fizeram, vai tudo para o juiz colocar aquilo na reparação daquilo que ele depredou, reparar o que ele estragou. Então a bondade, a misericórdia daquelas senhoras a partir da sua mãe vai beneficiar esse rapaz, para ele poder ter algum final de semana, porque do contrário ele vai passar a vida inteira fazendo hora extra e ficando sem final de semana, porque não vai conseguir pagar o que ele devia. Você está me entendendo? É isso que é indulgência. Obrigado porque você entendeu. Quando nós compreendemos a beleza que é a realidade do purgatório e o que é a beleza da indulgência, gente, nós nos abrimos. Eu quero dizer para os meus irmãos evangélicos: escute essa pregação, reouça esta pregação. Não apenas ela é lógica, ela é bíblica. Eu sei que o sacrifício de Cristo nos perdoa, mas eu volto a dizer: eu perdoo você. Aquele juiz perdoou, tanto assim que os rapazes não foram para a cadeia, mas eles têm que reparar o erro que eles cometeram. Você está me entendendo? Gente, com Deus é a mesma coisa. Pelo sacrifício de Cristo os nossos pecados são perdoados, mas os danos que nós cometemos, as depredações do patrimônio que nós cometemos, têm que ser refeitos. Imagine um rapazinho que, porque foi abusado quando era menino, entra e se torna homossexual. E na homossexualidade ele vai para as drogas, vai para a bebida, tem uma vida toda estragada. Quanto custa isto? Quanto custa isto? Uma menina deflorada pelo próprio namorado irresponsável, que enganou a menina, levou a menina no bico, cantou a menina, e a menina acabou se entregando por amor. Depois ele largou a menina na rua da amargura, talvez ele largou a menina grávida. Fica por isso mesmo. Mas deixa eu dizer, essa menina que acaba tendo filho, e o rapaz assumiu ou não assumiu, mas assumir não é só dar o nome. E o resto? E a vida dela? E a vida dessa criança? E a educação dessa criança? Só com uma visita de quando em quando, e com uma mesada, isso vai refazer uma vida? Não vai. Agora, se essa menina, enganada por esse rapaz, se envereda depois na mão de cada um, bom, ela já abriu a porteira, agora desculpe, né? Agora cada um, desculpe, quer tirar uma lasquinha e tira. E não falta rapaz e não falta homem aí para tirar uma lasquinha. É mãe solteira, e até coitadinha, talvez, na sua carência afetiva, fica de mão em mão, de braço em braço, de cama em cama. Eu pergunto para você: quanto custa isso? Quanto custa isso? Quantas horas extras custaria isso? Gente, não tem hora extra que pague, não tem final de semana trabalhando que pague, porque é vida, é filha de Deus, é filho de Deus. Pensa só na sua honra. Alguém sai por aí desonrando a sua honra, contando coisas que você não fez, ou contando coisas que você fez, mas não devia ser jogado no ventilador. O povo até diz, né, que pega aquele negócio, põe no ventilador, espalha, e você fez isso. Quanto custa a sua honra? Você deixaria a sua honra ser colocada no ventilador e jogada assim? Quanto custa a sua honra? E se por causa disso você entra para o alcoolismo, entra para as drogas, estraga a sua vida, quanto custou isso para quem acabou com a sua honra? Gente, é que nós não temos cabeça para pensar. Desculpe, nós somos sem juízos. Tem pessoa mais velha do que eu, com cabelos mais brancos do que eu,
sem juízo, sem juízo. Tem velhinho por aí sem juízo, que já fez absurdos pela vida fora e está todo faceiro por aí, achando que nem precisa de conversão. E às vezes os filhos, os netos, que belezinha o meu avô, que belezinha a minha avó, mas com uma conta no cartório aí que juiz nenhum é capaz de reparar. Você está me entendendo? Por isso, gente, por causa dos pecados que nós cometemos, por causa das consequências, nós precisamos ser santos. A única coisa que repara as consequências dos nossos erros, dos absurdos, das loucuras que nós fizemos, é a nossa santidade. Obrigado porque você entendeu. Porque no cofre da igreja, para reparar o patrimônio que foi depredado, a única coisa que repara, a única coisa que refaz é a nossa santidade. Deixa eu dizer, principalmente nós pecadores, eu não sei se você bate no peito dizendo: minha culpa, minha tão grande culpa. Eu não sei se você diz, mas acho que todos nós precisamos bater no peito e dizer: minha culpa, minha tão grande culpa. Gente, das barbaridades que nós fizemos, homens e mulheres, adultos e jovens, rapazes e moças, fizemos barbaridades pela nossa vida. E deixa eu dizer, não fica por isso mesmo não. Jesus perdoa, claro que perdoa, mas as consequências cabem a nós, e nós vamos conseguir reparar aquilo que de barbaridade nós fizemos unicamente pela nossa santidade, para encher os cofres da igreja que foram esvaziados pelas nossas barbaridades, pelas consequências das nossas barbaridades. Só com santidade, só enchendo os cofres da igreja de santidade para reparar. É por isso que os santos quiseram ser santos. É por isso que Francisco de Assis quis ser santo. Primeiro, por causa de Deus, claro, é a primeira coisa. E segundo, porque ele se via tão pecador. Mas vamos ser sinceros, se Francisco de Assis se achava tão pecador, o que é que nós vamos nos sentir? Que bom que nós começamos essa missa com um lema que o Nelsinho Correia escolheu para o seu diaconato: eu quero a misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer a misericórdia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor disse, e esse é o evangelho de hoje. Essa é a vontade do meu Pai, que não se perca nenhum daqueles que Ele me deu. E eu vim a esse mundo, o Pai me enviou a esse mundo para eu fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Pelo contrário, que eu os ressuscite no último dia. Que bom que o Senhor veio, que Jesus veio para exercer essa misericórdia, para não deixar que ninguém se perca. Pelo contrário, que todos nós sejamos ressuscitados. O Senhor quer a sua ressurreição. Repete comigo: o Senhor quer a minha ressurreição. Por isso, Senhor, eu preciso corresponder com santidade. Que santidade de vida! Que homens e mulheres devemos ser. Nós só podemos ser santos. E eu preciso ser santo, Senhor. E eu quero ser santo, Senhor. Diante da sua misericórdia, eu só posso responder com santidade. Põe a mão no seu coração, vai ficando em pé. Estou pedindo, Senhor, no dia de hoje, quando nós olhamos, por um lado, para os santos todos que já estão no céu, e por outro lado, nós olhamos para a igreja padecente que está no purgatório, porque há uma igreja padecente, Senhor, no purgatório. Nós olhamos para a nossa vida, e nós que somos igreja militante,
Sim, igreja militante, igreja combatente, igreja que caminha ainda nas estradas desse mundo. Nós olhamos para a nossa vida e sentimos: preciso ser santo, precisamos ser santos. Então derrama agora, Senhor, o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito de santidade sobre cada um de nós. Enche-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, faz-nos cheios do Espírito Santo. Jesus, batiza-nos no Espírito Santo. Derrama a efusão do Espírito Santo, Jesus, sobre cada um de nós, para que criemos juízo e ao mesmo tempo, Senhor, para que caminhemos firmes na santidade, Senhor, nos caminhos da santidade, Senhor. Também porque temos muito a reparar, Senhor, temos muito a refazer, Senhor, e só com santidade, só com muita santidade, só com heroísmo de santidade, Senhor, é que nós conseguiremos reparar em parte o mal que nós cometemos. Misericórdia, Senhor, obrigado porque queres a misericórdia e não o sacrifício. Então derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Faz-nos cheios do Espírito Santo, Senhor. Faz-nos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Senhor, para que tenhamos vida nova, para que sejamos homens e mulheres novos, Senhor, que caminham nos Teus caminhos de misericórdia, cada vez mais santos, porque Tu, Senhor, és santo. Coloca a mão no coração e canta: que santidade divina, que homens devemos ser, pois que tudo no céu e na terra, Senhor, chamará. Que respeito para Deus, que nunca devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Mais uma vez, que santidade divina, assume. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Afirma, somos, Senhor, Tua igreja, que aguarda e apressa a Tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E efeito da Sua promessa, perguntam: somos de Deus é que os abra os seus braços, isso. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. que eu seja santo, pois Deus é santo, e a santidade Da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. mas o Senhor O Senhor virá.